Hoje eu vou adentrar esse mundo muito estranho de gente esquisita que eu nunca entendi direito, chamada cosplayer. Você deve saber o que é um cosplay, certo? É a atividade lúdica de pessoas se fantasiarem de personagens ou até mesmo de objetos da cultura pop. Em qualquer evento nerd, geek, otaku em que você vai, tem cosplay. E existem algumas competições, algumas até bastante sérias. Quando eu digo aqui que é uma galerinha que é meio estranho pra mim, é porque eu já tenho que confessar logo de cara que por muito tempo eu tive preconceito. Eu olhava pra essa galerinha cosplayer e pensava o seguinte: caras, vocês leem os quadrinhos desses personagens que vocês estão se fantasiando? Vocês conhecem mesmo esses personagens? Eu ficava bancando o babaca, fiscal de leitura alheia. Por isso que em muito eu critico hoje quem faz isso, porque eu sei o quanto quer ser babaca, afinal tenho conhecimento de causa. E porque foi uma coisa que eu precisei entender ao longo do tempo, a relação que o cosplay tem com a cultura pop é um pouco diferente da relação de um típico leitor de quadrinhos, mangá, gibizinho, seja lá como você chamar esse negócio. O cosplayer é, antes de tudo, alguém que vê um potencial performático nessas obras. E sim, existem cosplayers que são leitores vorazes, não se trata aqui de criar uma espécie de dualismo entre leitor e cosplayer. Mas o ponto é que para um cosplayer o que mais interessa não é ficar ostentando o quanto que já leu, se tem a coleção X ou Y. O que interessa é extrair de um personagem, ou mesmo de um objeto, o que ele tem de mais lúdico. Buscar, acima de tudo, carnavalizar os objetos da cultura pop. E um quadrinho que nos ajuda muito a entender tudo isso se chama Cosplayers, de Dash Shaw. Ele é uma coletânea de pequenas histórias, mas que saiu originalmente nos Estados Unidos como encadernado em 2016. E que aqui traz uma visão sobre o universo cosplay que em alguns pontos até que acerta, mas em outros eu acho que talvez esteja só reproduzindo o preconceito. Ou não? Quem sabe? Vocês vão me dizer. Então eu vou aqui nesse vídeo falar um pouco da história e da cultura cosplay, apresentar esse quadrinho do Dash Shaw, mostrar os pontos problemáticos e pensar o quanto que cosplayers, em alguma dose, nos intrigam. Já de antemão aviso vocês que vou trazer aqui um glossário muito rico, como cosputa, cospervertido, cospobre. É bem sofisticado, tá? Se preparem. E para não ficar falando abobrinha, eu convidei aqui a Carol Costa, antropóloga e especialista em estudos sobre cosplayers na cultura pop, para me dar uma força. Dar uma força não, né? Porque basicamente o que eu vou fazer é pegar a parte mais simples e deixar para ela o mais difícil. Mas antes de eu mostrar para vocês a minha fantasia de Batman, que anda um tanto justa, para ser franco, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só existe graças aos apoiadores e é por eles que eu consigo tocar em assuntos delicados, como por exemplo a vaidade da galerinha da cultura pop, que sempre é uma coisa perigosíssima. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi, conteúdo exclusivo. Eu vou deixar o link do nosso apoio pelo Catarse na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E cogite também ser membro aqui pelo YouTube por R$ 6,90 ao mês e ter acesso a vídeos exclusivos. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando um pouco sobre a história cosplay. De certo modo, o cosplay começou mais ou menos onde começou uma série de outras coisas relacionadas à cultura pop. Do que eu tô falando? Da fandom de ficção científica. Foi essa galera que ainda nos anos 30 do século passado já organizava convenções que são um tanto semelhantes com as que temos hoje. Claro, tudo com menos proporção e menos voltado para marketing. Mas já tinha lá um princípio dessa coisa que depois vai ser chamado de nerd, de geek, de otaku. E o cosplay surge na Worldcon, que existe até hoje, que é uma grande convenção de ficção científica. Foi provavelmente ali na primeira Worldcon de 1939 que começou a surgir pessoas fantasiadas de personagens da ficção científica. Contudo, desde o início do século XX, em pequenas convenções você já tem o registro de algumas pessoas se fantasiando de personagens. A coisa ainda era muito numa lógica misturada de Dia das Bruxas com carnaval, baile de máscara, sei lá. Mas enfim, você percebe aí que de certa maneira o cosplay surge como uma continuidade de uma série de práticas culturais. Inclusive, cabe dizer, até mesmo de práticas religiosas. Aqui no Brasil mesmo nós temos uma grande tradição de na época da Páscoa ter uma série de encenações da crucificação de Cristo. Contudo, o cosplay, como a gente o entende, é um fenômeno típico da cultura pop e que foi batizado, na verdade, pelo Japão. É acreditado a Takahashi Nobuyuki que em 1983, na revista My Anime, escreveu sobre o cosplay que ele via nos Estados Unidos. E lá se popularizou demais, então primeiro o cosplay é uma prática que começa nos Estados Unidos, na década de 30, com o nome Masquerade, e na década de 80 vai para o Japão com o nome de cosplay. E aí o nome volta para o Ocidente, nos Estados Unidos, onde se popularizou como cosplay. Hoje em dia, primeiro havia uma distinção entre masquerade para ser
quando cosplay de obras ocidentais, como super-heróis, quadrinhos, e cosplay quando era personagem de origem japonesa, oriental. Mas isso caiu por terra, agora todo mundo chama de cosplay. E foi aí que essa prática cosplay, que já existia em alguma dose no Japão, acabou se tornando uma indústria. Hoje, ser cosplayer no Japão pode ser uma carreira e muito rentável. Inclusive, é muito frequente no Japão o fato de você não poder tirar uma foto de uma cosplayer, a não ser que você esteja pedindo a ela. E pedir, leia-se, pagar. Inclusive, tem cosplayers lá que tem o seu próprio fotógrafo. E essas fotografias são vendidas, quando são tiradas com os fãs, elas são mais caras. Então vocês sacaram, né? Virou um negócio. E tem as convenções, em que, obviamente, aquele que vence acaba se tornando um cosplayer mais famoso e mais rentável. Dá pra dizer em alguma dose que a cultura cosplay tem muito uma dose de identificação, ou talvez até mesmo de projeção. Boa pessoa escolher personagem A, B ou C para fazer. Como é que se vê o processo, né, de escolha? Porque o cosplay não é uma coisa tão fácil, tão simples de fazer. Envolve, além de tu se vestir como personagem, então tem todo o processo de customização da fantasia, de deixar o mais próximo parecido do real, né? Então é uma dedicação que o cosplayer faz, mas também tem identificação, já que ele vai interpretar o personagem. Pressupõe que ele não vai escolher tão aleatoriamente esse personagem, tem todo um processo de escolha e de afinidades envolvendo isso. Pode ser afinidade técnica, já aconteceu, muitos cosplayers respondiam que é porque eu achava aquele personagem uma roupa difícil de fazer, eu queria pelo desafio de fazer um cosplay daquele personagem, mas mesmo nesses casos ele dizia, eu me identifico ou eu me inspiro por esse personagem. Então tem uma coisa de identificação e de inspiração, um ser como ele ou como ela. Seja como for, o que está por trás disso tudo é um grande elogio da performance. O entendimento que fazer cosplay é uma grande diversão, mas também é um momento de apropriação, de transformação daqueles objetos da cultura pop. Daí, portanto, algo que para quem é de fora muitas vezes causa estranhamento, que é o fato de você ver um Batman negro, ou um Wolverine asiático, que pareça ser chinês, japonês, coreano, sei lá, ou mesmo uma Chun-Li que seja gorda, né? Do tipo, nossa, que estranho, a Chun-Li gorda. Por isso, muita gente olhando de fora, enxerga esses caras dizendo assim, bah, é um bando de frustrado aí que quer ser personagens que eles não são. É um bando de gente da periferia, dos grandes centros, das potências econômicas, de países ricos, querendo aí se vestir como esses personagens que nem tem a ver com eles. Onde já se viu, né? Pessoa gorda querendo se fantasiar de magro. Onde já se viu? Não é negro, é branco. Vocês devem estar reconhecendo esse tipo de argumento, né? É típico de nerdola. Porém, a grande força, a grande potência da cultura cosplay é justamente fazer assim. É permitir, liberar, exaltar a transformação do seu próprio corpo em convergência com coisas que não tem tudo a ver com você, mas alguma coisa tem. Daí que é justamente a fusão do eu com um personagem, de modo a produzir uma singularidade, ou seja, não dá para ser o Batman perfeito, o Goku perfeito, ainda assim vai ter eu ali presente, de modo que aquilo que vai resultar do cosplay vai ser algo que é muito, mas muito único. E é toda essa reflexão aqui que eu tô trazendo pra vocês que eu não sei se Dash Shaw em cosplayers consegue alcançar. Vamos falar do quadrinho então. Em cosplayers a gente acompanha duas personagens, Annie e Vert. Annie é uma menina branca, magra e que faz o padrão da gatinha. Já Vert é uma menina negra, gordinha e que fica mais nos bastidores. Contudo, elas são muito amigas e elas resolvem fazer uma parceria. Annie vira a grande estrela das produções que Vert quer fazer. E que grandes produções são essas? Bem, ensaios cosplay, mas também pegadinhas. Aliás, esse é um ponto aqui já meio esquisito nesse quadrinho. O nome do quadrinho é Cosplayers, mas ele é muito sobre pegadinhas. Aí você fica dizendo, tá, o que tem a ver? Mas calma lá que eu vou explicar. Seguindo aqui, a gente acompanha ao longo desse quadrinho vários episódios na vida dessas duas moças. Do quanto que elas querem se dedicar às suas fantasias e muitas vezes não conseguem. Tem um episódio, por exemplo, em que um produtor procura elas. Naquele momento, o Annie Vert já tinha um canal no YouTube, estava recém crescendo, mas estava ficando famoso pelas suas pegadinhas. Pegadinhas essas que significam entregar presentes estranhos para certas pessoas, dizer para uma outra pessoa que a ama segurando uma faca nas costas, ou até mesmo arranjar uma briga num bar vestido de super-herói e botar isso nas redes sociais. Então isso vai parecer para um produtor de filme B que pode ser interessante um filme disso. Daí elas se dedicam, bolam um roteiro e no final descobrem que a gente não vai produzir agora porque estamos com outro foco. Para além dessa anedota do fracasso, essa história é bacana porque mostra o quanto que as duas se dedicam. O quanto que elas agora, pensando cinematograficamente, colocam suas fantasias na enésima potência. E daí talvez comece a gente chegar no ponto onde a pegadinha e o cosplayer se unem. Isso na visão do autor, para deixar bem claro. Porque há um outro momento em que Vert conhece um carinha. E a ideia era enrolar aquele carinha também e fazer ele parte da pegadinha. Daí que ela começa a mentir um monte de coisa para ele, falar que ela na verdade é uma pessoa mega especial, sei lá o que ela
inventa, nem lembro mais, ela fala que é astronauta, é espiã, é um ninja, é um alienígena, sei lá. Pouco importa, o lance é que ela tá enrolando o cara e inventando um monte de coisa em cima. Só que o cara é legal. E daí ela começa a se sentir tocada até que chega uma hora que ela fala a verdade pra ele. Inclusive o momento da confissão não é esteticamente gratuito. Se dá na calada da noite, no escuro, é como se apenas na escuridão Vert pudesse dizer quem ela de verdade é. Então, como vocês podem ver aqui, o Deschal parece estar construindo uma leitura de que pessoas cosplayer são, antes de tudo, pessoas que têm muita dificuldade de lidar com o mundo real e que ficam se escondendo em fantasias. Ou seja, uma fuga da realidade através de projeções lúdicas. Só que isso é uma visão um tanto estereotipada, certo? Porque, de certa maneira, todos buscam alguma fuga da realidade a partir de fantasias. E fantasias de poder, mesmo as mais doentias, não precisam se traduzir como fantasias no sentido de roupa. A gente já cansou de ver aqui no Brasil, por exemplo, fantasia de poder de machinho, que é o que eu chamo de cosplay de macho. Que é aquele cara que gosta de clube de tiro, motociata, red pill, orgulho hétero, um monte de merda. Daí que eu acho estranho querer ver nos cosplayers essa fuga do real, sendo que, meu amigo, é preciso muito menos do que isso para você fugir. De certa maneira, dá pra pensar até o contrário. Quem tá se fantasiando, produzindo uma roupa e pensando aquilo tudo como uma atividade lúdica, tá muito bem consciente do que tá fazendo. Agora, de novo, né? Sem generalizações. Daí, portanto, que Deschal aqui não tem uma abordagem que eu acho muito precisa sobre a cultura cosplay, mas ele consegue trazer alguns momentos que são interessantes. Um deles se dá numa competição que Anne e Vert resolvem participar. E ali rola uma série de episódios bastante interessantes. Aliás, é a melhor história aqui desse quadrinho. Porque a gente tem uma série de coadjuvantes que são muito legais. A gente tem o pesquisador de quadrinhos, que é um cara completamente frustrado, que gosta de comer coisa do lixo. É um cara muito, muito dodói. Tem os dois nerdões, sendo que um começa a se aproximar da Anne porque pensa que ela é o personagem que ela se fantasia. Daí a coisa começa a ficar um tanto abusiva. É o que popularmente vai se chamar de cos pervertido. Que é aquele cara que não pode ver a mina fantasiada de Ayanami, que já quer dar uma chegada libidinosa. E são caras assim que geralmente cunham o conceito de cosputa, que seriam aquelas mulheres que se fantasiam para apenas exibir o quanto que são gostosas, supostamente. É comum esse xingamento acontecer principalmente quando é uma mulher que vence uma competição usando uma roupa mais chamativa, uma roupa que mostre mais a pele. Assim, esse xingamento vem inclusive de outras mulheres xingando as cosplayers que estão mais apelativas, assim, usando roupas um pouco mais expostas, digamos. E esse tema é interessante porque, bom, se fala muito sobre cosputas, né, no meio, assim, mas se fala pouco sobre os cos pervertidos, que são os assediadores de cosplayers que estão vestindo uma roupa um pouco mais mostrando pele. E é muito difícil na cultura pop a gente ver como é o imaginário do corpo feminino e como elas se apresentam, por exemplo, nos quadrinhos, a maior parte das personagens femininas. Às vezes de maiô, às vezes, né? E aí, quando tu transporta isso pra realidade, aí se transforma numa cosputa, porque ela escolheu uma personagem, uma heroína. Pode ser a Mulher Maravilha usando uma versão um pouco mais de maiô, roupa mais curta. Quero dizer é que surgiu um debate um tempo atrás na internet, uma campanha movida pelas cosplayers de dizer isso é cosplay também, isso é cosplay, isso também é cosplay. Então mostra uma cosplayer vestindo uma roupa mais comportada, entre aspas, né? Uma roupa que cubra todo o corpo e também usando uma roupa mais curta, mais exibicionista. Mas ambos são cosplay, não é um cosplay e o outro cosputa. É uma coisa um pouco ultrapassada se pensar assim num feminismo que reprima o corpo das mulheres e que acusa outras mulheres de puta porque elas estão vestindo uma saia curta. Nossa sociedade, nossa discussão sobre meu corpo e minhas regras também vale para o meio cosplay. Ainda nesse episódio da competição, também tem um detalhe interessante, que é o fato de que as personagens estão competindo com uma menina, uma loira sarada, que está fazendo cosplay de Camille do Street Fighter. E depois ela ganha, o que gera a revolta das meninas. Então, quando eu vi a Camille ali, eu senti, assim, algo que reflete, sim, a realidade. É bem comum acontecer ainda de acusarem cosplayers de cosputa. Principalmente elas ganham uma competição. Não é sempre que uma cosplayer mais vestido com roupas mais sensuais vence uma competição. Na verdade, é raro. A maior parte dos casos são cosplayers ultra complexos, às vezes mostrando um pouco mais de pele ou não, mas não é esse o principal critério. Isso acontece um pouco com eventos menores, mas ainda assim não digo que é regra. Já vi acontecer, mas não é regra. Outro momento também interessante nessa história é o fato de que aquilo era uma Tezuka Con. Então, supostamente, todo mundo deveria estar fantasiado de personagem do Osamu Tezuka. Só que quem ganhou foi a Camille do Street Fighter. Daí que tem os puristas que vão ficar bastante furiosos, dizendo, pô, convenção cosplay tem que ser assim, não pode ser assado. É Tezuka! Tezuka! Eu adoro treta.
essa eu não tenho opinião, só tô curtindo ver. Também tem uma outra história aqui em Cosplayers de Dashtown que vale a pena a gente se debruçar, que é uma história que revela muito a visão que uma galera mais tradicional dos quadrinhos tem da galera cosplayer. Porque a história começa com a Anne e a Vert recortando histórias em quadrinhos, separando aqueles quadros para fazer sei lá o que com eles. Daí elas vão numa comic shop para ir atrás de gibis velhos que elas possam sair picotando à vontade. Chegando lá, aparece o dono da loja de quadrinho, que geralmente é um cara estranho. Se você já foi numa loja de quadrinhos, você sabe que os donos são pessoas estranhas. Sim, eu tô fazendo bullying. Mas o lance é que ele fala para elas de 2001, uma adaptação que o Jack Kirby fez do 2001 do Stanley Kubrick sem ter visto o filme, que é um quadrinho belíssimo e que por direitos autorais não pode ser republicado. Daí, portanto, que ele é bastante apreciado e muitos colecionadores gastam fortunas por uma cópia. Rola ali uma simpatia entre o dono da loja de quadrinhos pelas meninas. Ele começa a falar do quanto que esse quadrinho vai mudar a vida delas, do quanto que eles não vão ser mais o mesmo depois que tiverem um contato com aquela obra. Ele mesmo fala que ele tinha uma vida medíocre, foi depois desse gibi que ele virou uma outra pessoa, que a mente dele se expandiu, que ele passou a conseguir compreender o cosmos, tudo por causa de um gibizinho do Jack Kirby. E aí ele dá pra elas, simplesmente dá, dizendo, olha, eu sei que isso aqui vai mudar a cabeça de vocês, leva. E aí termina com elas levando pra casa e picotando aquela edição rara do Jack Kirby. Eu digo que isso muito reflete a visão que a galera dos quadrinhos às vezes tem da galera cosplayer, porque tem muito a ver com aqueles preconceitos que eu falei aqui no início do vídeo. É muito difícil para essa galera mais tradicional, principalmente mais velha, que se habituou a ter relações com quadrinhos apenas através da leitura, pensar uma outra forma de relação. Isso é algo, inclusive, que o teórico dos quadrinhos, Thierry Groestin, fala a respeito. Do quanto que aí tem um conflito geracional, mas também um conflito que a gente poderia dizer epistemológico. Ou seja, não é só a leitura a possibilidade de relação com esses objetos. Fantasiar também é outra possibilidade de relação e que também pode ser bastante rica. E frisando, tá? Uma não elimina a outra, para deixar bem claro aqui. Ainda que eu não me fantasie de nada, exceto carnaval. Carnaval eu faço bastante. Aliás, uma coisa que eu acho que vale a pena comentar é que não é por acaso que essa cultura cosplay ela vai se tornar uma indústria no Japão. Se vocês forem olhar os mangás shoujo, ou seja, os mangás voltados para meninas novas, principalmente ali a partir dos anos 70, eles vão convencionar algo que aparece ainda no início do século XX no Japão, que é o que muita gente chama de estética Jojo-ga, que é basicamente desenhos líricos. E que no shoujo isso é muito presente a partir de toda uma valorização performática, inclusive da própria página. O layout é construído para ter uma série de imagens que são bastante afetivas, ou seja, que despertam em nós sensações. E muitos mangás shoujo também exploram corpos inteiros das personagens que são vistos ali quase como se fosse uma lógica de desfile. Então meio que a performance dos personagens interrompe a história e isso por si só também tem o seu valor. Não se trata tanto de enfatizar o enredo, mas de perceber as afecções que estão surgindo ali. Falei bonito, afecção. Eu sabia que eu ainda ia ter a chance de emplacar isso num vídeo. Por fim, não dá pra deixar de falar do maravilhoso fenômeno que é o cospobre, que é uma coisa muito, mas muito brasileira. E que, de certa maneira, eu vejo uma riqueza nisso, porque aí você está dobrando a aposta na performance. Você não só está se fantasiando de objetos da cultura pop, mas você está trazendo para essa sua fantasia a sua própria precariedade. Ou seja, do quanto que fazer uma fantasia caro envolve uma série de talentos e que talvez eu não tenha nenhum deles. Nem talento, tampouco dinheiro. Daí que a diversão, a fantasia, inclusive considerando de onde eu estou falando, periferia do mundo, faz todo sentido. E é uma maneira de você também brincar com a cultura pop, se divertir, se apropriar desses elementos e produzir algo único a partir disso. Em resumo, a cultura cosplay é um negócio muito mais rico do que essa visão tanto empobrecedora de Dashtown. Aqui ele tentou mirar num certo psicologismo de cosplayers e eu acho que acabou mirando errado. Ainda assim é uma leitura divertida com pin-ups de cosplayers que são muito legais e que acaba trazendo alguns episódios bastante engraçados. Eu não sei se esse Dashtawn, não sei se se pronuncia, se ele é cosplayer. Não me pareceu ser uma pessoa que faça cosplay. Faltou um pouco de conhecimento de causa, talvez, para falar algumas coisas assim, mas principalmente eu achei muito bom a história e eu gostei muito da arte, como apareceu a arte, mostrando bastante coisas que remetem mesmo a cosplay. Na primeira página, por exemplo, uma das primeiras páginas, aparece assim a tesoura. Eu achei isso bem simbólico, mostrando que cosplay também envolve depois o batom, envolve uma costura, envolve a customização do personagem, envolve maquiagem, todo um trabalho. A parte artesanal mesmo. O cosplay, ele é uma arte também de confeccionar a própria roupa. Tem muito disso do
do it by yourself. De qualquer maneira, eu vou jogar de volta a bola pra vocês. Essa visão aí do Dash Shaw corrobora com a cultura cosplay? Você faz parte dessa cultura? Você faz cosplay? E a galerinha que com você convive é só um bando de frustrado, querendo fugir da realidade, inventando uma série de mentiras sobre si? Basicamente um pessoal que não sabe crescer, é isso mesmo? Por tudo que a gente mostrou aqui, parece que não, mas diz aí nos comentários o que você acha. Melhor, o que você sabe, tá? Porque achismo tem muito. Inclusive, eu acho que o Deixão aqui sofreu de achismos demais. Bom, o cosplayer é uma pessoa. E aí, como toda pessoa, tem as suas confusões, os seus conflitos internos. Como muitas pessoas, diante da sua vida monótona, chata, de trabalhadora, sente vazia. O cosplay acaba sendo exercendo uma função terapêutica, na verdade, na vida dessa pessoa. É uma das formas que ela encontrou para se encontrar. Então, é uma maneira dela se encontrar através do cosplay. E é interessante, assim, tem o Park, na verdade, Goffman, fazendo uma citação de Park, ele fala assim, que nossas máscaras são o nosso mais verdadeiro eu, aquilo que gostaríamos de ser. Então, às vezes, a vida concreta das pessoas faz com que elas se reprimam muitas coisas. E as máscaras, quando a gente se veste, as pessoas se sentem mais livres para se expressar. E eu acho que é dessa maneira que o cosplay ajuda muitas pessoas a se encontrarem, porque elas usando máscaras, fingindo ser outras pessoas, elas acabam fazendo cosplay de si mesmas e descobrindo a si mesmas. Mas era isso, deu, e eu não vou me fantasiar aqui nesse vídeo, embora muita gente tenha pedido. Mas no futuro eu posso fazer isso, se a gente combinar direitinho. No mais, peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal!